Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje, segunda-feira, 24 de janeiro, dia de São Francisco de Sales. Um santo muito especial, inspirou muitos outros santos. O próprio Dom Bosco, né, São João Bosco, foi inspirado demais por São Francisco de Sales, um santo doutor da igreja, com uma doutrina fantástica, que escreveu a Filoteia, que tem abençoado gerações. Olha, se você é novo, nova aqui no canal, se inscreve agora no canal rapidinho você faz isso, ativa o sininho das notificações, filho, filha, para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, tá? E deixa já o seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo, porque assim você me ajuda a evangelizar, só assim o YouTube entende que esse é um bom conteúdo e mostra esse conteúdo para mais pessoas. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 3, versículos do 22 ao 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele, Jesus, estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque eles diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja bem, eles cometeram um grave pecado, pecando contra o Espírito Santo, porque eles atribuíram ao diabo aquilo que era poder de Deus, né? Então é um pecado muito grave quando a gente vê Deus agindo e não reconhece, não dá um nome certo e atribui ao mal aquilo que é a ação de Deus. Mas o ensinamento principal desse evangelho que eu gostaria de ressaltar é a lição que Jesus deu sobre a divisão, né? Jesus disse, olha, se Satanás, até o diabo, se ele estiver dividido contra ele mesmo, ele não vai subsistir. Um reino dividido contra si mesmo, uma casa dividida contra si mesma, não subsiste. Gente, a divisão nunca é obra de Deus. A divisão, na grande maioria das vezes, é obra do inimigo. Obra também das nossas paixões desordenadas, do nosso orgulho, da nossa vaidade. O inimigo, quando ele quer destruir uma família, ele começa dividindo, sabia? É o pai que não conversa mais com o filho, é o filho que não tolera mais o pai, é a esposa que só fica no celular e não dá atenção para o marido, é a partilha que não tem mais, é a refeição junto ali, a mesa que não tem mais, é a vida sexual que vai esfriando entre o casal, né? O diabo é especialista em nos destruir, nos dividindo. É tão verdade isso, a natureza também nos ensina. Por exemplo, quando um leão, um tigre quer atacar ali para se alimentar e devorar, por exemplo, uma cabra no meio das cabras, ou um lobinho ali na matilha de lobos, ele corre atrás dos lobos, vê quem está mais fraco e corre para afastar esse fraco de todos os outros, do grupo, né? Eu não me recordo o coletivo de todos os animais, óbvio, mas ele tenta afastar aquela ovelhinha mais fraca do grupo, do rebanho. Porque afastando do grupo, não tem como defender, porque se ele vai atacar no meio do grupo, pode ser que 15 ovelhas vão para cima dele, todas dando cabeçada, ele tem que correr, né? Ele não é bobo. Mas ele divide, ele vê que está mais fraco, divide, tira do rebanho e então devora. O diabo, a própria carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 5, ou capítulo 5, versículo 7 e 8, 1 Pedro 5, 7 e 8, diz que o inimigo age como um leão, procurando a quem devorar. Então, quando ele quer destruir a sua família, ele divide. Quando ele quer destruir o seu grupo, ele divide. E quando ele quer roubar a sua fé, ele começa a fazer você ver defeito na igreja, defeito no grupo, defeito no padre, defeito no papa, defeito no pastor. Te faz ficar fraco na fé, deixar de rezar. E quando você está fora do rebanho, fora do grupo, fora da comunhão da igreja, ele vai, te devora e rouba a sua fé. E te encarcera no pecado
e te encarcera numa vida longe de Deus. Sejamos espertos, tenhamos sabedoria espiritual e não deixemos o inimigo nos dividir, nos separar do rebanho. Porque é no rebanho de Cristo que nós encontraremos pastagem, que nós seremos felizes, que nós venceremos o mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre nós, sobre vós, sobre a água que vós apresentais, e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Filho, filha, não saia desse vídeo sem deixar o seu comentário, nem que seja uma linha, 3 palavrinhas, rapidinho você deixa aqui o seu comentário, do que Deus falou com você nesse evangelho, do que Deus falou ao teu coração nessa reflexão, do que ficou forte para você. Escreve aqui, isso é muito importante, é uma forma de estudo bíblico, te ajuda a ruminar, fixar, internalizar o que Deus está te pedindo hoje. E deixa aqui também nos comentários, escreve aqui o nome das pessoas, as situações pelas quais você quer que o Padre reze, que o Padre vai rezar com muito gosto. Um ótimo dia para você, uma abençoada semana. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Uma das melhores técnicas para combater um inimigo é demonizá-lo. Basta transformar alguém em um demônio, em um mal absoluto, para acabar com tudo. Tentaram fazer isso com Jesus, dizendo que ele estava possuído pelo espírito de Beelzebu. Esta seria uma forma de manter as pessoas, todas as pessoas, longe de Jesus. Quando se fala em demônio, nós nos espantamos, imediatamente, já temos muito medo. Como é triste quando alguém transforma o outro num demônio. Como é doloroso quando alguém espalha a fraqueza de uma pessoa, quando expõe um pecado de alguém, uma limitação, um erro, quando se propaga a fama de alguém ou se vai denegrir a fama de alguém. Quando se faz com que todos olhem para aquela pessoa como se ela fosse só o mal, como se ela não tivesse mais possibilidade de redenção e de salvação. É muito triste. Muitas vezes nós descobrimos dentro de nós este mal terrível. Até o mal, para funcionar, ele sabe que ele precisa se unir de alguma forma. É claro que o diabo, ele é sempre por excelência o divisor. Mas para ser eficaz, ele age com unidade, de forma compacta, sem divisão. O mal, ele forma o que nós chamamos de associação criminosa. O mal se une justamente para ter uma eficácia, para atingir o seu objetivo. Quantas vezes dentro de nós existe essa maquinação, essa tendência para arquitetar o mal? Quantas vezes dentro de nós calculamos, julgamos, planejamos o mal, pensamos o mal de alguém e muitas vezes nós até usamos outras pessoas para fazer o mal. Temos que ter a coragem hoje de colocar a luz de Cristo nestas trevas que nos afetam. Como eu disse, se o mal, para funcionar, ele sabe qual estratégia usar, por que nós não entendemos e não agimos da mesma forma para fazer o bem? Se nós pensarmos o que enfraquece todas as nossas experiências do bem, se chama divisão. A igreja se torna insignificante por causa da divisão entre nós cristãos. A família se torna um inferno quando acontece a divisão. As nossas comunidades se tornam estéreis por causa da divisão. Veja, esse texto da Escritura, a partir da experiência do mal,
nos revela que até mesmo o mal, os demônios, fazem associações para atingir os seus objetivos. Nós não podemos nos deixar destruir, autodestruir por causa da divisão. Vamos pedir hoje ao Senhor que a força da sua palavra produza nos nossos corações a graça e o dom da unidade, da comunhão. Que você se una a alguém para fazer o bem, para pensar o bem, para falar o bem de alguém, para construir a comunhão e a fraternidade. Que o Espírito do Senhor nos dê essa graça. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.